irei a ti, vou preparar-nos um lugar. Eu virei, te levarei ao mesmo. Nós conhecemos o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a ser por mim. Em verdade eu fugi, porque eu vou para o Pai. Mas sei que horas maiores estará. Mas eternamente guardareis os teus mandamentos. Invocarei ao Pai, Ele nos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e guarda, esse é o que te ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Levantaram portas para que entre o Rei da Glória. Levantaram portais celestiais para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é quem muda os tempos e as estações, estabelece reis e remove reis. Ele conhece o profundo e o escondido, conhece as trevas, e com ele mora a luz. Meu é Manaim, meu é Manassés, Efraim é a minha justiça, e Judá é o meu cetro. Você nasceu profeta, você é nazireu de Deus. Levante as suas mãos. Eu não quero viver um relacionamento seco e árido com ele. Pois uma vez que eu experimentei o amor dele, não tem como viver no raso.
As nossas orações, em vez de ser dai-me, deveríamos trocar e dizer quebranta-me. Avivamento nunca será subir um monte com tambores. Avivamento é subir o Calvário com lágrimas de arrependimento. Enquanto você vê a tempestade, quem está vendo você é Ele. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Mas se quer viver profundidade, coloque o pé nas águas.
seu coração, mão direita, em nome de Jesus. Eu quero estar fazendo uma oração pela sua vida, antes de entrarmos na palavra, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco cada filho teu agora em tuas mãos, ó Pai. Espírito Santo, nós sabemos que é o Senhor que nos conduz até as águas mais profundas. Por isso, nessa noite, Senhor, nós te pedimos, libera o teu Espírito Santo para nos levar, ó Pai, para nos conduzir até as águas mais profundas nessa noite, em nome de Jesus. Pai, é somente o Senhor que entrega o discernimento e a interpretação da tua palavra. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua interpretação repouse no nosso meio, assim como o teu Santo Espírito repousou sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor para que venha enviar o Espírito de sabedoria, o Espírito do conselho, o Espírito do entendimento nessa noite, em nome de Jesus, e que os teus filhos sejam ativados a partir de agora, que os olhos, os ouvidos sejam ativados, Pai, que o coração esteja aberto, em nome de Jesus, para conhecer-te mais, para contemplar a tua glória, para ver a tua presença. Pai, nós sabemos que o mundo espiritual não é como nós pensamos, mas o mundo espiritual e a tua presença é simples e é palpável. E Pai, hoje nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te tocar para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que estava como impedimento, todo o coração acelerado, toda a ansiedade que venha bater agora embora, em nome de Jesus. Pai, que todo pensamento descontrolado, que toda seta do inimigo, dardo inflamado, venham ser quebrados agora no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja o Senhor dos exércitos sobre a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus, esteja à nossa frente, seja o nosso condutor, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é aquele que fecha portas, e nós queremos, ó Pai, declarar diante do Senhor nessa noite, que ainda que a porta dos homens esteja fechada, que a porta do Senhor esteja aberta sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso nos ensina nessa noite, ó Pai, a manter essas portas abertas, para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor venha transformar, ó Pai, no nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor nessa noite por avivamento na tua obra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Entra nas juntas e medulas de cada um de nós e tira tudo aquilo, ó Pai, que tem tentado nos afastar da sua presença. E Espírito Santo, entra dentro de nós nessa noite, em nome de Jesus, e que nós possamos te sentir, que nós possamos, ó Pai, sentir o seu perfume aqui hoje nessa noite, que nós possamos sentir o teu toque, sentir o teu abraço. Pai, os corações que podem estar sem esperança, eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que a esperança venha renascer dentro do coração de cada um, em nome de Jesus, ó Pai. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou, ó Pai, que tudo aquilo que estava morto venha ressuscitar nessa noite, para a honra e glória do Senhor. Pai, que o teu sopro de vida seja sobre este ambiente a partir de agora, em nome de Jesus, porque nós não sabemos de onde ele vem nem para onde vai, mas nós sabemos que nós queremos estar contigo. Nós sabemos, ó Pai, que nós queremos conhecer. Nós sabemos, ó Pai, que nós queremos te ouvir nessa noite, em nome de Jesus. E Pai, eu não conheço a necessidade dos teus filhos, mas o Senhor conhece cada um de nós por dentro e por fora. Por isso, ó Pai, diante dessa campanha que foi lançada neste ministério, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, ó Pai, que aquilo que os teus filhos têm buscado, que aquilo que os teus filhos têm colocado no teu altar, eu revogo agora no mundo espiritual, ó Pai, e que os anjos do Senhor sejam liberados com a resposta, que os anjos do Senhor sejam liberados, ó Pai, com os presentes, que os anjos do Senhor sejam liberados, ó Pai, no nome de
Pai, o meu pedido é uma única palavra. Pai, eu preciso de muitas coisas, mas nada me é mais importante do que a tua presença. Nada me vale mais, ó Pai, do que estar na presença do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, segue este ambiente, Pai, com os anjos do Senhor, anjos de guerra, em nome de Jesus Cristo. E que nada, Pai, venha bloquear os teus filhos de entender a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Pai, que nós possamos receber nessa noite o batismo de arrependimento na tua presença, o batismo de amor, ó Pai, em nome de Jesus, e o batismo de luz, e que assim seja, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós nos entregamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Colossenses, livro de Colossenses, glória a Deus. Depois o livro de Efésios, depois o livro de Filipenses, Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 10, no nome de Jesus. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 10. Glória a Deus. Hoje eu peguei os obreiros da casa, hein? Amém. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 10. Amém. Glória a Deus. Você que já encontrou, dá uma olhadinha ao seu redor. Se tem algum irmão ainda que não achou, ajude a encontrar no nome de Jesus, para nós entrarmos nessas palavras profundas nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Está escrito assim na palavra do Senhor: também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Verso 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que estava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Versículo 15. E depois, despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Você que pode, tome o seu assento em nome de Jesus Cristo. Continue com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus, caso você queira acompanhar
algum versículo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Nós podemos ter ouvido falar muito sobre Jesus, podemos falar muito de Jesus e podemos, ter dito algo, testemunhado algo que nós vivemos, ou nós podemos ter até mesmo recebido uma nova revelação. Mas tudo aquilo que eu e você já vimos, ouvimos, vivemos, falamos ou recebemos de Jesus, nada se compara ao que Jesus fez na cruz por mim e por você. Existem muitos mistérios na vida de Jesus. Muitos mistérios que estão escondidos em cada atitude que foi deixada escrita para mim e para você. Muitos que nós ainda não conhecemos, mas que já estão disponíveis para nós aprendermos. E isso aqui é muito importante. Porque ainda que algo da parte de Deus esteja disponível, esteja pronto para acontecer, não significa que eu e você vamos receber do nada. Não significa que eu e você vamos chegar nesse entendimento, chegar nesse nível de glória de uma hora para outra. Porque para isso é necessário ter intimidade com o Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para algo e te dizer que quando você está no culto, nós estamos selando um ambiente de glória na terra. E quando nós fazemos isso, nós dizemos que os céus estão abertos. No sentido de que nós estamos prontos, preparados para receber aquilo que Deus tem para entregar. E onde eu quero te chamar a atenção com isso? Nós tivemos 3 louvores. Cada louvor trouxe uma mensagem. No primeiro louvor, nós tivemos a mensagem de que nós não tínhamos um lugar para onde ir. Mas Jesus, Ele tem uma morada. No segundo louvor, nós ouvimos que aquele que quiser conhecer mais a Deus, ele deve ir mais profundo nas águas. O segundo louvor falou de águas. No terceiro louvor, ele também fala de intimidade com Deus. Mas ele já disse que eu e você temos uma lenha para ser queimada. E eu quero chamar a sua atenção para esses 3 louvores e também para a palavra que um complementa o outro. Nós vamos tratar aqui de 4 elementos: morada no céu, água, fogo e sangue. 4 elementos. Eu preciso que você esteja atento a partir de agora, no nome de Jesus, porque você precisa entender como que você vai abrir o céu na sua casa. Eu e você precisamos entender como abrir o céu durante o culto. Eu e você precisamos entender aonde alguém precisa levar o céu para essa pessoa. E para começar, nós estamos no último elo da campanha Portas Abertas. Assim como eu e você temos a porta de acesso que nos leva para dentro do nosso trabalho, temos a porta de acesso que nos leva para dentro ou para fora de casa, temos a porta de acesso que nos trouxe para dentro da igreja. O mundo espiritual tem portas de acesso. Tem portas que se abrem e portas que se fecham. Só que a Bíblia não vai falar que são exatamente portas. A Bíblia vai dizer que são
portais é o mesmo que porta, só que a Bíblia chama de portais o que nós conhecemos como porta. O próprio salmista, ele disse que se levantem os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Se o portal não estiver aberto, o Rei da Glória vai entrar? Não vai entrar. É necessário que haja uma porta ou um portal aberto para que isso aconteça. Portal em hebraico significa guia. Guia. O que é um guia? Beatriz, amanhã você vai participar de uma excursão da escola e você vai viajar para o Rio Doce. Você já foi no Rio Doce? Nunca foi. Então ela precisa de um guia, um motorista, né? O que vai acontecer com nós esse final de semana. Ela precisa de um guia para levar ela até o Rio Doce e mostrar para ela: esse é o Rio Doce. Essa, sei lá, é a árvore de Braúna, não sei mais o que. Esse é o animal, fulano de tal, que veio de não sei aonde. O guia que irá não apenas mostrar o caminho, como dizer o que fazer durante o caminho e trazer de volta. E nós vemos na palavra do Senhor que Jesus, quando ele disse que ele tem preparado uma morada para mim e para a sua vida, ele está dizendo que ele é o nosso guia, que ele é aquele que nos conduz à vida eterna. Agora vamos um pouco mais profundo. Se nós ouvimos dizer que portal é o mesmo que guia e que Jesus é aquele que conduz eu e você para a vida eterna, Jesus é um portal para o céu. Agora preste atenção. Portal e porta são a mesma coisa. Uma vez Jesus se sacrificou, uma vez Jesus desceu. E durante todo esse tempo que Jesus esteve na terra fisicamente, antes dele ser glorificado, ele ressuscitou. E ele disse para os seus discípulos: vocês não podem ir agora para onde eu estou indo, mas eu vos enviarei outro em meu lugar, que cuidará de vós. O que isso tudo significa para mim e para você? Você conhece de qual salteado? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é aquele que conduz. Salmos 23. Amém. Só que quando você pega o trabalho de um pastor mesmo, que tem as ovelhinhas lá no campo, ele treina a ovelhinha. Quem dera eu conseguir fazer isso com um cachorro. Ele treina a ovelhinha para que a ovelhinha atenda apenas a sua voz, para que a ovelhinha venha ou volte na hora que ele libera um comando. Só que, assim como é a nossa vida de hoje, assim como você tem as suas responsabilidades, nem sempre nós conseguimos a todo momento cumprir uma responsabilidade. Às vezes a louça que você não conseguiu lavar ficou para o seu marido lavar, né? Às vezes você não conseguiu fazer a janta, aí o esposo estava preparando a janta para você. Então, o pastor, quando ele não conseguia levar as ovelhas para o campo para que elas viessem a descansar, ele treinava um sucessor dele, para que essas ovelhas também obedecessem a voz desse sucessor. Eu e Beatriz somos pastores, temos ovelhas. Aí, ora, eu falo: ovelhinha número 1, vem cá. Ovelhinha número 2, fica aí. E da mesma maneira eu passo a tarefa para Beatriz. E quando ela diz ovelhinha número 1, a ovelhinha vem. Mas se o pastor Júnior falar assim: ovelhinha número 2, para de ficar parada, antes venha ficar junto com o rebanho, a ovelhinha número 2 não vai atender a voz do pastor Júnior, porque eu não deixei as ovelhas sob o cuidado dele, eu deixei as ovelhas sob o cuidado da Beatriz. Quando Jesus ele
lugar que eu vou, vocês não podem ir, e ele é a nossa porta para o céu, dá a entender que a porta do céu vai estar fechada, né? Porque se Jesus vai subir, a porta vai fechar. Só que Jesus, como bom pastor, ele diz assim, ó, eu enviarei outro, que é o Consolador, e ele vos convencerá da verdade e da mentira. Da verdade e da mentira. Agora preste atenção. Jesus é uma porta. O Espírito Santo é outra porta, que se abriu para mim e para você. Só que Jesus, ele andava assim, ó, lado a lado com os discípulos. Lado a lado. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele anda dentro dos discípulos. Anda dentro de mim e de você. Então não existe dificuldade para o céu estar aberto aonde você vai, porque o céu já está aberto dentro de você. E é isso que eu e você precisamos colocar na nossa cabeça, no nosso coração e na nossa alma. Que não existe isso que fulano recebe e eu não recebo, porque todo mundo tem o Espírito Santo dentro de vós. Agora, tudo aquilo que Jesus passou e viveu, existe um código deixado para trás para mim e para a sua vida. No momento com que Jesus, ele nasce, ele começa a crescer, ele não se alimentava como eu e você nos alimentamos hoje. Por quê? Porque Jesus, ele tinha que conhecer o bem do mal. Quer dizer que mesmo ele sendo Deus, ele não sabia? Não é isso que nós estamos dizendo, porque Jesus escolheu vir como homem. Então ele teve que aprender a andar como homem, porque se outro homem viesse perguntar, Jesus, como eu faço, eu consigo? Jesus iria dizer, se eu fiz, você também pode fazer. E ali naquele momento que Jesus, ele começa a crescer, ele faz alguns poucos milagres, que estão registrados em textos muito antigos, que não foi liberado para todos. Inclusive, eles descobriram recentemente um pergaminho escrito que um dos primeiros milagres que Jesus fez não foi a transformação da água em vinho, mas foi ele ressuscitou um passarinho na infância dele. E muitos dos milagres de Jesus não ficaram registrados. Por isso, por mais que nós ouvimos falar de Jesus, vemos Jesus fazer algo, ou falamos de Jesus para alguém, ainda é pouco perto do que verdadeiramente Jesus é. Aí quando Jesus ele atinge uma certa idade, 12 anos, ele começa a ter uma sabedoria que nenhuma outra criança do tempo dele tinha. Diferente das crianças do tempo dele, que tinha dinheiro no bolso, que poderia comprar os seus livros e ir estudar na sinagoga e poder estudar depois a mesma palavra dos seus livros, Jesus não tinha isso. Jesus aprendia a palavra do melhor lugar possível, diretamente do Pai. E quando ele tem exatamente 12 anos, ele se torna mais sábio do que todo aquele que estudou durante cerca de 50 e poucos anos de sua vida. E aí, nós vamos para um ponto muito importante, que é o momento onde Jesus ele completa ali cerca de 30 anos e ele passa pelo batismo nas águas. Preste atenção. Primeiro louvor falou que da casa de meu pai há muitas moradas. Nós falamos que Jesus é a porta para essa morada. O segundo louvor falou sobre água. E agora nós vamos falar sobre o batismo de Jesus. Então vamos lá. Diferente da grande maioria das pessoas, e que às vezes não está escrito na Bíblia, nós não vemos muito falar que as pessoas se batizavam naquele tempo. Embora no Antigo Testamento Moisés batizou muitas pessoas no mar. Está escrito no livro de
Jesus ele vem, ele vira para João Batista, o seu primo, que é aquele que foi enviado para abrir o caminho, e ele fala assim: me batize, João. Aí João fala assim: eu não sou digno de te batizar, muito menos de tirar a sandália dos seus pés. Aí Jesus fala assim: João, é necessário que eu batize. Nós lemos isso no início do culto. Quando Jesus passou pelas águas, foi imergido na água, desceu sobre ele em forma corpórea de pomba o Espírito Santo. E ouviu-se uma voz do céu que dizia assim: este é o meu filho amado em quem me agrada. Foi o que nós lemos. Amém? Vamos continuar. Depois que Jesus batiza, ele começa a realizar milagres publicamente. Ele começa a revelar quem ele é. Quem ele é. E todas as vezes que Jesus ele revelou quem ele é, tudo isso estava apontando para aquilo que ele teria que passar, que era a morte de cruz. Libertação, cura, salvação e muito mais, que às vezes não foi deixado para mim e para você apreciar através da leitura. Aí chega o momento com que Jesus ele é levado diante de Pilatos para ser acusado e ser crucificado diante de todo o povo. Olha só, o batismo, a gente faz um ato simbólico, Jesus passou por ele, de levar a pessoa até as águas para que ela seja batizada, em sinal de que ela está deixando a sua vida antiga e está iniciando uma nova vida em Jesus para Ele, em adoração a Ele. Só que nós vimos em Colossenses o apóstolo Paulo falando sobre algo à igreja de Colossenses, porque ele disse assim: olha, todo aquele que foi batizado foi crucificado com Ele. Foi crucificado com Cristo. Isso parece um pouco difícil de entender, porque o processo da crucificação que Jesus passou foi muito doloroso, foi muito difícil. E não parece no primeiro momento que se batizar significa isso. Inclusive uma pessoa me questionou sobre isso há 2 semanas atrás. Uma pessoa que decidiu se batizar, mas estava com medo. Todo mundo batiza com medo. Porque quando você decide sair de uma vida de pecado e a presença de Deus te encontra, você sente medo. Porque a presença de Deus quer te limpar. E aquilo que eu e você precisamos sair, às vezes parece que dá medo. Só que nós precisamos abandonar esse medo e ir para a presença de Jesus. Falo por experiência própria. No dia do meu batismo eu senti medo. Estava chovendo, a cachoeira estava cheia de água, o pastor seco com uma vareta. Eu olhei para a cara dele e pensei assim: ele vai me afundar e a água vai me levar embora. Eu fui a última a batizar. Batizou eu, minha mãe e meu pai. Meu pai falou assim: vai você primeiro. Eu não vou, não, vai você primeiro. Aí minha mãe falou: agora vai você. Eu não, pode você, eu vou por último. E por muito, quase que eu desisti na hora. Água gelada. Água gelada. Isso porque nós já tínhamos andado uns 5 quilômetros no meio do mato, só cortando mato da coisa. Glória a Deus. Aí, irmãos, isso acontece na nossa vida. Só que eu e você devemos nos lembrar do significado do batismo. E eu quero chamar a Beatriz e a Aline aqui na frente, em nome de Jesus, que nós vamos simular um batismo para todo mundo entender melhor o que acontece no batismo. Porque no batismo, a pessoa que vai batizar, Bibi, imagina que tem uma água aqui com nós. Amém, glória a Deus. E eu e a missionária Aline vão batizar a Bibi. Agora eu quero que você preste muita atenção nisso. Em cada posição que a Bibi vai fazer, e do jeito que eu e a missionária Aline vamos fazer com a Bibi. Isso é o que acontece no batismo. Bibi, você vai tampar o negócio.
Bibi não fica com medo, nós vai te segurar, porque se você cair, nós caímos também. Aí o pastor, né, aquele que vai conduzir o batismo, ele fala assim, ó: e eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e toma a pessoa e a pessoa. Glória a Deus, aleluia. Isso parece que é normal. Só um minutinho, Bibi. Parece que é um ato normal. Agora eu quero que você estique os braços assim, Bibi. Nós vamos batizar a Beatriz de novo. Na hora de fazer o batismo, tem quantas pessoas ajudando? 2, pode ser até 3, né? Já vi até 3. Olha bem o que a gente faz e que às vezes a gente nem percebe. Aí nós vamos batizar a Bibi com os braços abertos. Aí a gente vai e leva ela e sobe ela de novo nas águas. Ela no batismo não vai estar com a mão assim, porque ela precisa tampar o nariz. Mas se ela esticar a mão assim, ela está fazendo o formato da cruz. E quando é imergida a pessoa na água, isso sinaliza que ela está morrendo para o mundo e ressuscitando em Cristo. Por que 2 pessoas é necessário para ajudar aquele que vai ser batizado? Não é porque a pessoa é gordinha, às vezes o outro não vai aguentar. Nada a ver um trem com o outro. Justamente, nada a ver um negócio com o outro. O negócio é o seguinte, que precisa-se de mais de uma testemunha no momento do batismo. E ainda que os braços dela não estejam esticados, esteja no nariz, as 2 pessoas estão representando as 2 pontas da cruz que Jesus carregou. Por isso que nós ouvimos em Colossenses que por meio do batismo todos nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo. Porque o ato do batismo é a simbologia, o sinal da cruz que Jesus sofreu por todos os pecados. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê e não for batizado não será salvo. O que isso é? Uma porta. O batismo é uma porta através de quê? Através da água, para que isso aconteça. Agora vamos para o final da vida de Jesus de novo. Jesus, ele passou pelas águas, representando a morte de toda a humanidade e a ressurreição. Só que agora Jesus, ele precisa pagar um preço de sangue para que todos possam ouvir a sua voz e se chegar até a ele. E quando Jesus, ele vai, eu vou pedir a Diaconisa para colocar aqui a foto para mim, que eu pedi ela para deixar separado. Quando Jesus, ele vai no momento da crucificação, eles não pegam Jesus e simplesmente colocam ele na cruz. Ele faz todo um caminho até chegar no lugar onde ele será crucificado. No momento que Jesus está fazendo esse trajeto, ele carrega, né, aquela parte da madeira, a parte que fica na horizontal, que se chama canzil. Canzil também é um tipo de arapuca de madeira que usa para prender a ovelha. Então preste atenção. Então Jesus, ó, ele vai carregando por todo o trajeto que ele está fazendo. O que isso quer dizer para mim e para a sua vida? Essa foto aqui representa, no tempo bíblico, como que as mulheres pegavam a água do poço e carregavam até suas casas. Isso é a representação de Jesus na cruz, carregando sobre si os pecados, as dores, as enfermidades, e não apenas isso, mas a presença do Espírito Santo sobre os seus ombros por toda a humanidade. Por que nós estamos falando da água? Porque no princípio de todas as coisas o Espírito pairava sobre as águas. Vamos mais profundo sobre a cruz. No momento que Jesus ele está fazendo esse trajeto com o canzil, o sangue dele vai sendo derramado. Amém? Quando ele chega no lugar da crucificação, eles pegam a parte vertical da cruz, né? E começa o processo da crucificação.
A outra parte da cruz representa o céu. Vai escutando. Só que diz a palavra que nenhum dos seus ossos foram quebrados. E que antes de Jesus vir a falecer como homem, veio um soldado e furou um dos lados da costela de Jesus e saiu o quê? Saiu sangue? Saiu água. Agora, isso aqui é muito rico, muito lindo dentro da palavra de Deus. Por quê? Nós achamos que nós estamos distantes da presença de Deus, mas nós não estamos, não. Isso aqui é um copo de água. Com água, né? Copo de água não. Um copo com água. Se eu pegar essa água aqui, colocar ela no caneco, colocar ela para ferver, ela vai encher de bolinhas. E a água, ela vai sair do seu estado líquido e ela vai começar a evaporar. Se eu conseguir pegar o vapor dessa água e esquentar um pouco mais, essa água vai virar um plasma, que é o quinto estado da matéria. A pastora é professora de física, não vai deixar eu errar. Nós temos terra, ar, fogo, água e plasma. O plasma é água, só que a água em altas temperaturas. Quando eu pego essa água e eu aqueço ela acima de 600, 800 graus Celsius, o que é altíssimo, a água purifica-se ainda mais. A água já é pura. Ela purifica-se ainda mais a ponto de todas as moléculas que tem na água se tornarem carregadas. Na física a gente chama de ionização. É quando os íons interagem entre si, uma molécula perde um íon para outra molécula e por aí vai. Mas vamos lá. O que eu quero chegar com vocês nessa explicação de que a água, se ela for em altas temperaturas, ela se torna plasma. Do que falava o terceiro louvor? Do fogo. Amém. Só que para que eu e você venhamos receber o fogo, nós precisamos pegar lenha. Preste atenção. Jesus tem o sangue, Jesus passou pela água e a cruz é a lenha. Está escutando? Então, nós precisamos de lenha, nós precisamos ser queimados por Deus. Parece esquisito, mas não é não. Porque o fogo, ele esteriliza qualquer tipo de material que está contaminado. O fogo faz isso. E a palavra de Deus compara o Pai como fogo consumidor. E que todo aquele que passa pelo caminho com o Pai, ele também passa pelo caminho da cruz, como Jesus passou, e chega um momento em que ele é provado. Quando eu e você somos provados, o Senhor nos faz passar pelo fogo. Fogo, em outras palavras, é a dificuldade, a preocupação. É quando vem ali uma perseguiçãozinha só para dar um petisco, digamos assim, uma pimentada na sua intimidade com Deus. Então é um momento que nós passamos ali onde nós depositamos a nossa confiança em Deus. Todo mundo passa isso. Conhecendo Jesus, não conhecendo Jesus. Todo mundo. Jesus, no momento da cruz, ele está sendo provado pelo Pai. Provado. Agora vamos lá. Aonde está escrito que Jesus está sendo provado pelo Pai no momento da cruz? Água em altas temperaturas se torna plasma. Beleza. Nunca viu plasma? Já viu sim. Aonde que eu já vi o plasma? No
dia que você jogou bola e arrancou a tampa do dedão fora. No dia que você estava andando na rua, ralou a pintura e começou a sair sangue. No dia que você foi cozinhar e ralou o dedo na faca ou qualquer outra coisa assim do tipo. Eu dei só no domingo, eu consegui queimar a mão e a faca ainda caiu na minha canela e deu até um furo nele. Sangue. Sangue tem plasma. O plasma que nós chamamos no sangue não é a mesma água, é a mesma água, só que em um estado um pouco diferente. Se eu congelar essa água, vai deixar de ser água? Não, nós vamos chamar de gelo, mas vai continuar sendo água. Se nós colocarmos a água para fermentar e ela começar a evaporar, a gente vai chamar ela de gás, mas vai continuar sendo água. Da mesma forma, se nós aquecermos o gás, conseguir fazer isso, né? Aquecer o gás que está ali, vai continuar sendo água, mas a gente vai chamar de plasma. As células que carregam oxigênio, que carregam nutrientes, que defendem o meu e o seu corpo contra qualquer tipo de parasita, qualquer tipo de invasão, está tudo dentro do plasma. Sem plasma, a pessoa que não tem plasma, ela está com a doença ruim. Ela está com a doença ruim. Acaba o plasma. E a plaqueta abaixa. De uma só vez. Agora, o soldado vai e fura. A costela de Jesus sai sangue. Sai água. Vamos trocar a palavra água por plasma. Não sai água, sai plasma. De dentro de Jesus. Agora vamos lá. O sangue de Jesus comprou eu e você, porque o sangue dele foi derramado. Foi derramado. Eu e você, quando nós estávamos no processo, saindo de feto para embrião, a primeira coisa que é produzida no embrião é a medula óssea. Sabe o que é a medula óssea? Eu já vi na anatomia da faculdade a medula óssea. Imagina um cabelo liso, molhado. É a medula óssea. É a mesma coisa. Mesma coisa. Dali da medula óssea a gente vê um líquidozinho branquinho, meio transparente. Igual quando você vai fazer mingau de maisena, sabe que fica aquele mingau meio transparente no começo? Mesma coisa. Aquilo dali é o plasma, é dali que saem todas as células do corpo. O sangue é célula, o sangue é plasma, certo? Outra coisa que Jesus ele quis ensinar. Jesus ele no último momento ele fala assim: olha, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E não existe, ainda que Jesus ressuscitou morto, curou um cego, levantou um paralítico, o maior milagre que Jesus fez foi ele ressuscitar. Foi o maior milagre. E anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Estatuto perpétuo. Quando a água sai do corpo de Jesus, lembra que eu falei o seguinte: quando a água sai do seu estado líquido e ela vai para seu estado plasma, a molécula está carregada. Quando eu consigo carregar qualquer molécula, imagina essa pilha. Aos nossos olhos é algo normal, mas ela está carregada, tanto positivamente quanto negativamente. Quando Jesus estava passando pelo processo da cruz, ele ficou altamente carregado. Quando eu estou carregado, eu consigo transportar em quem não está carregado. A mesma coisa acontece com febre. Tem alguém com febre, deu remédio, não resolveu, fez um monte de coisa, não resolveu. Se outra pessoa deitar junto com essa pessoa que está com febre, a febre que está na pessoa não passa para outra, mas a febre anula. Porque um que está carregado passa para o outro que não está. E as forças
de guerra. Já brincou de cabo de guerra? Quem era mais forte puxava o lado mais fraco. Quando Jesus sai de dentro dele água, eles estavam transbordando a maior mensagem dos seus 33 anos de vida que ele passou na terra em um único momento. E quando ele fala assim, Pai, a ti eu entrego o meu Espírito, foi o momento com que todos nós fomos cobertos pela sua graça, pela sua potente mão. Ou seja, agora vamos lá. Você aprendeu que os céus, para se abrirem, precisa de uma porta. E essa porta é Jesus. Só que, ainda que nós conseguimos abrir os céus na igreja, nós queremos os céus aonde quer que nós vamos. E para abrir os céus aonde quer que nós estejamos, nós precisamos do Espírito Santo em nós. Para o Espírito Santo estar em nós mais ativamente, onde nós damos mais a oportunidade dele de trabalhar, nós precisamos passar pelas águas, que é onde nós declaramos que nós estamos entregando o domínio e o controle da nossa vida na mão do Espírito Santo. Quer dizer que se eu não batizar, Deus não vai cuidar de mim? Não, mas quer dizer que se, quando eu e você passamos pelas águas, mais nós estamos dentro da presença de Deus e Ele em nós. Agora vamos lá. O meu e o seu corpo, ele mantém uma temperatura X todos os dias, certo? A gente é quente, a gente não é gelado. A menos que esteja sob uma condição de frio total, né? Sem roupa, sem coberta nenhuma, somente sobre essa situação. Mas ainda assim o corpo mantém uma certa temperatura. É muito fácil de ver isso. Quando o corpo está perdendo muita temperatura ou está desajustada a sua temperatura, a gente começa a suar, começa a transpirar. Quando transpiramos, significa que o corpo está regulando o calor que vem de dentro, certo? Que vem de dentro. Agora, o nosso corpo ele só é capaz de regular essa temperatura porque nós somos feitos de 70%, mais desquebrado um pouquinho, de água. Se eu não me engano, eu acho que é quase 90% de água que é formado o nosso corpo. Nós falamos aonde tem água: medula óssea, no sangue, nos órgãos tem água, fora a água que a gente pega, além do Espírito Santo, né? Então, quando eu e você buscamos a Deus e deixamos o Espírito Santo agir, nós pegamos a água do nosso corpo que está líquida sem perceber, mas isso acontece. Nós somos provados pelo fogo e nós nos tornamos carregados da presença de Deus. Quando estamos assim carregados da presença de Deus, você gera testemunho, você fala e a pessoa acredita, você diz a palavra e a pessoa tem o interesse de ouvir a voz de Jesus. Você ora e você entra em contato com o mundo espiritual. Você diz uma palavra e aquela palavra acontece. Você sonha com algo e o seu sonho acontece. Sou 70% de água. O Espírito de Deus está em mim, mas eu estou longe do Espírito. Vou estar carregado? Não consigo transferir Deus para ninguém. O que eu acho ilustre, que se não me falha a memória, foi o que Pedro fez com o paralítico: me dá dinheiro. Não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Transferência de carga, transferência de plasma, transferência de sangue. Por que nós estamos falando sobre
sobre isso. Porque quando Adão pecou, os pecados dele passaram para os seus filhos. Dos seus filhos para os seus filhos. Quando Jesus derramou o seu sangue, ele tinha sangue físico apenas com alguns, não com todos. Mas por causa do plasma que existia dentro dele, que existe dentro de todos nós, ele conseguiu acessar cada um de nós, um por um, para herdar a salvação. Aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo o seguinte: olha, vocês foram circuncisados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Circuncisão é aliança. Por meio de Jesus nós somos aliançados com Deus. É isso que quer dizer. E tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados. Espera aí, eu vou ressuscitar só na hora que Jesus voltar? Não, você ressuscita quando você batir. Existem três tipos de ressurreição na vida. A segunda ressurreição é através do batismo. Agora, vamos lá. Por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Se Jesus não ressuscita, ninguém seria ressuscitado. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, na falta da aliança, Ele lhes deu vida com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando a escrita de dívida que era contra nós, que nos prejudicava, removendo inteiramente, cravando tudo na cruz. E depois disso ele tirou todos os principados e potestades, qualquer tipo de ação demoníaca contra mim e contra a sua vida, publicamente, porque na frente de todos, Jesus ele expôs, ele desprezou Satanás e todos os seus soldados e triunfou sobre eles na cruz. Por que nós estamos falando de cruz? Porque a cruz é a maior porta aberta que existe entre céu e terra. Que foi o ambiente que Jesus conquistou pela sua presença, pela sua pureza, pela sua misericórdia. Não tem como viver céu se não viver Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Jesus possa abençoar cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Vamos aos avisos. Amanhã, oração da madrugada às 3 da manhã. Amanhã é quinta-feira, né? Na sexta-feira, culto às 19h30, tá? Nós vamos sair daqui da igreja a partir de 10 horas, né, pastor? 22 horas. Mas dá um prazo aí, uma hora para jantar. Também. Às 22 horas na igreja, que nós sairemos para a viagem, em nome de Jesus. Não vai ter escolinha das crianças sábado, nós estaremos na conferência, lá no Espírito Santo. Domingo também não haverá culto. Aí haverá culto na quarta-feira da próxima semana, no nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos. O que a apóstola tem que dizer? Leva casar. Seus filhos. Documento de criança que se parar o nome da palavra do transporte. Aí o documento, principalmente, todo mundo leva documento, tá? A gente tem que apresentar o documento lá na hora. E não sei se vocês viram, né? Na hora a gente vai entrar junto, por exemplo, a igreja
Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, que a semente da Tua palavra venha permanecer no coração de cada um de nós, no nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar derramando ainda mais sobre as nossas vidas. Pai, nós te damos liberdade para que abra os céus sobre os nossos lares, em nome de Jesus, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Ensina-nos no caminho reto e tira tudo aquilo que nos afasta do Senhor, em nome de Jesus. Ilumina, Pai, o nosso pensamento, ilumina a nossa alma, para compreendermos a Tua verdade. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos. E também te pedimos por cada um dos Seus filhos e também pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Que as portas, ó Pai, que um dia foram tramitadas contra a vida dos Seus filhos, contra o mal na vida financeira, venham ser fechadas nessa noite no nome de Jesus. E que as portas da prosperidade do Senhor, da Sua presença, a partir de hoje que nós tomamos posse desse conhecimento nessa noite, no nome de Jesus. Graça nós te damos, ó Pai, pelo nosso dia de hoje. Graça nós te damos por estar nos sustentando. Graça nós te damos por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Continua conosco e volta conosco para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tchau! E aqui? Vai, como faz isso? Vai, Senhor, vai. Senhor, Deus abençoe. Gostei do... Ô, gente, boa pergunta, ó. Na sexta-feira, traz aqui os meninos já sabem.